Fala pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso curso de Introdução à Astronomia. A gente vai falar hoje da aula 12, que a gente vai continuar o assunto que a gente já tinha começado 2 aulas atrás sobre estrelas. E na aula de hoje a gente vai falar justamente sobre a formação das estrelas, né, sobre formação estelar, de onde vêm as estrelas. Só para contextualizar aqui, né? Na primeira aula a gente falou sobre as características das estrelas. Depois nós falamos sobre os sistemas múltiplos, estrelas binárias, sistemas triplos, sistemas com 4, 5 estrelas. E nós falamos como que isso é importante para determinar a massa das estrelas, que é um dos parâmetros mais fundamentais que definem toda a estrutura de uma estrela. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a formação das estrelas. Na próxima aula, a gente vai falar como elas evoluem. E na última aula sobre estrelas, daqui 2 aulas, a gente vai falar sobre alguns outros assuntos que ficaram faltando a gente comentar durante essas 4 aulas, que são as estrelas variáveis, os aglomerados e as supernovas de tipo 1A. São um assunto que a gente também vai comentar quando a gente estiver falando de evolução estelar. Então, conteúdo da aula de hoje, né? Como que as estrelas se formam. Então, alguns conceitos para começar o meio interestelar, que é esse material que vai dar origem às estrelas, as nuvens moleculares, que é onde ocorre a formação das estrelas, os glóbulos de Bock, que já são uma etapa da formação estelar, e o colapso gravitacional. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo físico, sem entrar em muito detalhe, mas falar um pouco sobre o mecanismo físico que é responsável pela formação das estrelas. Depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhes quais são as etapas desse processo de formação estelar, né? Só comentando, né, o principal sobre cada uma. A primeira etapa de nuvem molecular, a etapa onde acontece o colapso gravitacional, a fragmentação dessa nuvem molecular, até chegar na formação de uma protoestrela, que na verdade ainda não é estrela, a estrela está se formando ali. Depois a gente chega na estrela T Tauri, que aí realmente a gente já tem uma estrela consolidada. E a fase pré-sequência principal, que é quando a estrela já é uma estrela, já está queimando hidrogênio no núcleo, mas ela ainda não chegou na sequência principal, onde ela vai passar a maior parte da vida dela. Lembrando que a sequência principal é aquela sequência no diagrama HR, a gente vai ver um pouco sobre o diagrama HR ainda na aula de hoje, falando justamente dessa etapa evolutiva antes da sequência principal. Também vou comentar a formação de estrelas e a formação de planetas. A gente já viu como os planetas se formam lá na nossa 5ª aula sobre exoplanetas. A gente falou sobre formação planetária e eu comentei naquela aula que o processo de formação planetária está intimamente relacionado com o processo de formação estelar. São coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas são processos distintos. A gente vai ver hoje que a estrela ela se forma a partir de algo grande que está colapsando e que se fragmenta, formando várias estrelas, enquanto os planetas não, é o contrário, eles se formam a partir de vários planetesimais pequenos que vão se chocando para formar um planeta só. Nós vamos comentar também, justamente aproveitando esse gancho de formação estelar e formação planetária, a gente vai falar sobre as anãs marrons, que não são nem planetas nem estrelas, estão ali no meio. Então a gente não sabe exatamente se elas se formam a partir do processo de formação planetária ou a partir do processo de formação estelar. E a parte importante aqui mais importante dessa sessão, que é a função de massa inicial, que é quantas estrelas de determinadas massas se formam. Se formam mais estrelas com menos massa do que estrelas com mais massa. A gente vai ver isso. E aqui, protoestrelas no diagrama HR, justamente o que eu comentei, a gente vai ver a trajetória que uma estrela faz no diagrama HR, desde quando ela está se formando até ela chegar na sequência principal. E essa trajetória e o tempo que isso demora para acontecer depende da massa dessa estrela. Então, para começar, né, falando sobre a formação estelar, vamos começar pelo meio interestelar. Esse meio ele corresponde a toda a matéria que existe ali no espaço entre as estrelas, isso dentro de uma galáxia.
Então, dentro aqui, por exemplo, da nossa galáxia, a gente tem várias estrelas, a gente viu que elas estão muito longe uma das outras, mas esse espaço entre elas, ele não necessariamente está vazio. Ali existe gás, ali existe poeira. Muito mais gás do que poeira, mas todo esse gás que está presente em algumas galáxias tem mais massa presente nesse gás do que nas próprias estrelas, é o que vai dar origem às novas estrelas. E também dá origem a essas figuras fantásticas que a gente vê é, reproduzidas em vários lugares, porque são um dos objetos mais bonitos da astronomia, são essas nuvens moleculares. E são nuvens de gás realmente gigantescas, de várias centenas até milhares de parsec de distância, de tamanho, né? E o que a gente está vendo nessa figura é justamente uma dessas, é o que eu vou falar logo depois, né, das nuvens moleculares, mas as nuvens moleculares ficam então nesse meio interestelar, que é o meio que existe entre as estrelas. E esse gás, né, eu vou mostrar as nuvens moleculares depois, mas a composição química disso aqui é moléculas e átomos, né? Moléculas como H2, CO, hidrocarbonetos e todos os elementos que vão dar origem às estrelas. E quando a estrela ela se forma a partir desse material do meio interestelar, ela se forma com a abundância química desse meio interestelar. Então, tem uma determinada nuvem molecular com uma determinada abundância química. Ela forma uma estrela, a estrela vai se formar com aquela abundância química. Então, ela herda a abundância desse material. A gente vai ver na próxima aula que ao longo da sua evolução, a estrela... Deu um errinho aqui, mas voltou. Então, como eu estava falando, a gente vai ver na próxima aula que a estrela processa esse material que ela herdou do meio interestelar, vai acontecer ali dentro dela fusões, reações de fusão nuclear, que transformam um elemento químico em outro, e depois essa estrela ela vai devolver para o meio interestelar esse material, quando ela chega no final da vida dela. Então, tanto o início quanto o fim da vida da estrela estão relacionados com esse material do meio interestelar. E como eu disse, né, nesse material existem nuvens moleculares que são então o que a gente chama de berçários de formação estelar. É onde vai ocorrer a formação estelar. E em qual etapa, né, da vida do universo que acontece isso? Isso depende, né? A formação das estrelas elas acontecem dentro das galáxias e dependendo da galáxia, essa formação ela pode ter acontecido no passado e não estar acontecendo hoje, ela pode não ter acontecido no passado e estar acontecendo hoje, ou ela pode ser, como é o caso da Via Láctea, que acontece continuamente ao longo de toda a vida da galáxia. Mas no caso da Via Láctea, tinha uma formação, a gente consegue ver nessa figura aqui, tinha uma formação estelar mais significativa no passado, então a maior parte das estrelas da nossa galáxia se formou há muito tempo, e essa quantidade de estrelas que ia se formando, ela foi diminuindo com o tempo. Mas acontece até hoje. O importante aqui é que hoje, né, há mais de 12 bilhões de anos desde o início da formação da nossa galáxia, ainda acontece a formação de estrelas. Então, esse é um processo contínuo que vai continuando, né? Até hoje, a gente tem formação de estrelas. E aqui, só para mostrar como comparação, isso aqui é a curva de formação de estrelas para uma outra galáxia, que é a Grande Nuvem de Magalhães. Na verdade, é uma galáxia menor do que a nossa, que orbita a nossa galáxia. E nesse caso, ela tem um histórico de formação de estrelas muito diferente da nossa galáxia. A nossa galáxia formava mais estrelas no passado e diminuiu, enquanto essa galáxia aqui, a Grande Nuvem de Magalhães, ela formou poucas estrelas no passado e essa formação estelar ela aumentou depois de um certo tempo, teve um surto de formação, então a maior parte das estrelas dessa galáxia estão se formando hoje ainda. Isso depende do tipo da galáxia, isso depende de onde a galáxia está. Quando uma galáxia interage com a outra, isso pode resultar num surto de formação estelar. Então, assim, é uma questão bem complexa. O que é importante aqui desse gráfico, né, dessa imagem,
é passar a ideia para vocês de que isso é um processo contínuo que foi acontecendo ao longo de toda a vida do universo. Quando teve mais formação depende de qual galáxia essa formação está ocorrendo, mas o importante aqui é que essa formação de estrelas ela acontece até hoje. Então é um processo que não terminou, as estrelas elas ainda estão se formando, elas ainda estão evoluindo, elas ainda enriquecem aquele meio interestelar e as novas estrelas que se formam a partir desse material que foi enriquecido. Então esse é um processo contínuo que ainda está em andamento. Então a gente está vendo esse processo acontecer. Certo. E onde ocorre esse processo de formação estelar, né? No caso da nossa galáxia, que é uma galáxia de tipo espiral, praticamente todo esse gás do meio interestelar está no disco da nossa galáxia. Vai ter uma aula mais para frente, quando a gente terminar de falar de estrelas, que a gente vai falar só sobre a nossa galáxia. Então eu vou mostrar para vocês todas essas estruturas da galáxia que estão representadas aqui. Tem um bojo, tem um halo, tem aglomerados globulares nesse halo. Mas o que é importante aqui é que tem um disco na nossa galáxia e a maior parte do gás do meio interestelar está nesse disco. E inclusive é onde está o Sol. O Sol faz parte do disco da nossa galáxia. E nesse disco, o gás ele forma milhares, né, que a gente conhece milhares, mas existem muito mais, nuvens moleculares. Então essas nuvens moleculares elas estão presentes no disco da nossa galáxia e dentro dessas nuvens moleculares, que é onde está a maior parte do gás e da poeira, é onde vai acontecer o processo de formação estelar na nossa galáxia e em outras galáxias. Essa aqui, por exemplo, essa nuvem molecular aqui é dessa galáxia que eu mostrei na figura anterior, que é a Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia é uma galáxia menor que está orbitando a nossa galáxia. Mas enfim, independentemente de onde isso acontece, em qual galáxia a gente está falando, a formação de estrelas sempre acontece numa nuvem molecular, que no caso da nossa galáxia estão sempre no disco da galáxia. E essas nuvens moleculares, elas são gigantescas e elas têm uma massa enorme. Em termos de massa, elas têm 1 milhão de vezes, isso é claro que é uma estimativa, né? Tem nuvens moleculares de vários tamanhos diferentes, mas aqui é um valor médio, né? Elas chegam a ter 1 milhão de vezes a massa do Sol. Então isso é para dar uma ideia de que realmente tem muito gás nessas nuvens. Mas a densidade ali ela é razoavelmente baixa, né? A gente está falando aqui de 100 a 300 partículas por centímetro cúbico, né? Não faz nem sentido a gente falar em densidade em gramas ou quilogramas por centímetro cúbico, porque seria um valor extremamente baixo. Então são 100 a 300 partículas, átomos, moléculas, enfim, por centímetro cúbico. E essas nuvens elas são razoavelmente frias, né? Elas têm só 20 Kelvin de temperatura, está próximo do zero absoluto, né? Menos 250 graus Celsius. E elas precisam ser frias. Para ter o processo de formação de estrelas, isso só acontece em nuvens moleculares que são frias. A gente vai ver um pouquinho mais para frente por que isso acontece, está relacionado justamente com o fato de que se a nuvem ela é quente, existe muita energia ali nessas partículas, nessas moléculas, e elas ao invés de colapsar, elas têm bastante pressão, elas se mantêm em equilíbrio. Então tem que ser uma nuvem fria para dar origem para as estrelas. E a dimensão dessa nuvem, né, aqui está 50 parsecs de dimensão, mas algumas são muito maiores do que isso. Então isso realmente é só uma estimativa, mas para dar uma ideia do tamanho disso, né? Só lembrando, né, que a estrela mais próxima do Sol, que é próxima a Centauri, está a mais de 1 parsec de distância, 1 e pouquinho, então é mais de 1, menos de 2. Então esses 50 parsec, que é o tamanho de uma nuvem molecular, engloba várias estrelas, né? Se a gente estivesse no centro de uma delas, a maior parte das estrelas da vizinhança solar estaria dentro dessa nuvem molecular. Então ela é gigantesca em termos de tamanho, gigantesca em termos de massa, mas a densidade ali é muito baixa e a temperatura
também é muito baixa. Tem milhares, né, dessas nuvens conhecidas na Via Láctea, e como eu falei, são várias moléculas que compõem essas nuvens no meio interestelar. As principais são o H2 e o CO, mas também tem amônia, metano, etanol, os hidrocarbonetos, né, como benzeno, naftalina e fluoreno, são várias moléculas, e também todos os átomos ali, todos os elementos químicos que foram produzidos pelas estrelas ao longo de várias gerações e devolvidos ao meio interestelar. E além dessas nuvens moleculares, né, existem os que são chamados de glóbulos de Bock, né, Bock em homenagem ao Bart Bock, que foi o primeiro astrônomo que estudou isso, e são regiões que estão associadas a essas nuvens moleculares, mas que se destacam ali nessa região. Elas têm temperaturas mais baixas do que as nuvens moleculares, então é mais frio ainda, e tem uma densidade muito maior, apesar de ainda ser uma densidade baixa, uma densidade muito maior, são aí já 10 mil partículas por centímetro cúbico. Elas são mais frias justamente porque tem poeira nessas nuvens que impede ali a passagem de luz e causa então esse resfriamento, que é muito importante para acontecer o processo do colapso gravitacional que vai dar origem às estrelas. Então já estou adiantando que essas nuvens estão relacionadas ao processo de formação das estrelas. Elas têm aí uma massa um pouco menor, né? Elas são parte da nuvem molecular, então tem uma massa menor, já da ordem de 1000 vezes a massa do Sol, e a dimensão delas já também é bem menor, dimensão por volta de 1 parsec. E a gente, na prática, a gente não vê, né, os glóbulos de Bock, porque eles são escuros, tem muita poeira ali impedindo a passagem de luz. E o que a gente vê, na verdade, é o contraste, então, entre aonde se encontram essas estruturas e alguma coisa mais brilhante no fundo, como, por exemplo, a própria nuvem molecular ou as estrelas que estão presentes no fundo. Então, o que a gente vê é uma sombra escondendo essas regiões, justamente porque em volta desse glóbulo de Bock tem uma camada, ele é todo envolto por poeira e a gente não consegue ver o que está ali dentro. Isso quando a gente olha na luz visível. Isso está relacionado com o tamanho dos grãos de poeira que estão presentes ali nessa região. Então, como eu estava falando, a gente não consegue ver essas regiões, né, o material que está ali dentro dessas regiões, na luz visível, porque a poeira ela impede a passagem de luz. Isso está relacionado com o tamanho dos grãos de poeira que estão ali presentes, e eles acabam absorvendo toda a luz na região do visível. Mas quando a gente olha isso no infravermelho, que o comprimento de onda é muito maior, né, e já é maior do que os grãos de poeira não são capazes de absorver a luz infravermelha, e se a gente observa no infravermelho, a gente consegue ver através dessas regiões. E aqui, para a gente ver isso, né, tem a imagem de uma mesma região sendo observada com diferentes filtros fotométricos. Aquilo que a gente falou nas aulas sobre radiação e sobre instrumentos na astronomia. Só para lembrar vocês, um filtro fotométrico é um filtro que a gente põe no telescópio que só permite a passagem da luz em determinados comprimentos de onda. Então aqui estão representados os filtros, a observação, né, realizada com os filtros B, V e I do sistema Johnson. Então, só para mostrar aqui para vocês o comprimento de onda que está sendo observado. Esse filtro B é um filtro que permite a passagem de luz azul. Filtro V é um filtro que permite a passagem de luz aqui, verde visível, né, mas é mais na luz verde aqui, verde amarelada. E esse filtro I, ele é um filtro que está ali no limite do espectro observável, né, da luz visível, e é mais a radiação, né, a luz mais vermelha. Então, em todos esses três casos, nos filtros que estão na região do espectro visível da luz, a gente vê aqui uma região que está completamente envolta por poeira, né, um glóbulo de Bock completamente envolto por poeira, que está justamente
absorvendo toda a radiação nesses comprimentos de onda aqui, tanto do azul, quanto do verde, quanto do vermelho. Em toda a luz visível, a gente vê que essa nuvem aqui, por ter bastante poeira, está impedindo a passagem de luz. Mas quando a gente olha em filtros do infravermelho, não estão representados aqui nessa figura, mas eles ficam aqui mais para a direita, né, além do vermelho. Nesses filtros infravermelho, a poeira não é capaz de absorver a radiação. Então, a radiação que a gente está observando aqui é uma radiação que atravessa essa região, esse glóbulo de Bock. Então, a gente consegue ver tanto as estrelas que estão lá no fundo, atrás deles, quanto o que estiver acontecendo ali dentro. Pode ser, inclusive, que esteja se formando uma estrela nessa região. Nesse caso aqui não dá para identificar isso muito claramente, mas depois, quando a gente estiver vendo as estrelas T-Tauri, né, as protoestrelas, eu vou mostrar para vocês uma figura que, quando a gente olha no infravermelho, a gente consegue ver claramente a estrela que está se formando ali dentro. Certo. Então agora vamos falar desse processo físico que faz uma nuvem molecular e de um gás que está ali em equilíbrio inicialmente, até colapsar e formar uma estrela. É um processo que a gente chama de colapso gravitacional. Geralmente as nuvens estão em equilíbrio e nada está acontecendo. Mas para ficar em equilíbrio, a soma das forças que estão agindo naquele corpo tem que ser nula. E a gente sabe que tudo que tem massa tem uma força gravitacional associada. Então, existe uma força gravitacional, independentemente da nuvem ser fria, quente, está formando estrela, não está formando estrela, existe sempre uma força gravitacional que está empurrando esse material da nuvem para o centro dela. É a atração gravitacional do próprio material da nuvem. Mas existe uma força que se equilibra normalmente, né, em condições normais, quando não está havendo formação estelar, uma força que se equilibra a essa força gravitacional, que é justamente a pressão. Inclusive, por exemplo, imagina, sei lá, a água de uma piscina. Por que ela não cai até o fundo da piscina se tem sempre a gravidade agindo ali na água? Justamente por causa da pressão, né, que as diferentes camadas do líquido vão exercer uma força no sentido contrário da gravidade. No caso de um gás, vocês devem lembrar isso aqui do ensino médio, a pressão é igual a nKT, N é a densidade de partículas, K é uma constante e T é uma temperatura. Então essa pressão, essa força que está contrabalanceando a gravidade, ela está relacionada tanto com a densidade de partículas que existe naquele meio, quanto com a temperatura. E aqui a gente já vê por que a temperatura ela tem que ser baixa. Porque se a temperatura for muito alta, a pressão ela também vai ser muito alta. Então, para colapsar, a gravidade teria que ser mais alta ainda. Então, é mais fácil colapsar um gás que está frio do que um gás que está quente. Justamente porque num gás quente a pressão é maior. E o que acontece para causar a formação da estrela, o colapso gravitacional, é quando a força da gravidade começa a ganhar da pressão. Isso aqui a gente já teria que entrar em muitos detalhes para explicar esse conceito, então eu vou explicar ele de maneira bem geral. Está relacionado com um critério que está relacionado com a energia, tanto a energia cinética, que tem mais a ver com a pressão, quanto com a energia potencial, que tem mais a ver com a gravidade. Então, esse critério de equilíbrio ele foi descoberto lá no século XIX, mas ele só foi realmente ser estudado no século XX, por esse astrônomo aqui, o Jeans. E aí a gente, inclusive, fala, eu vou mostrar no próximo slide, que existe uma massa crítica para haver um colapso gravitacional, e a gente chama essa massa de Jeans, em homenagem a esse astrônomo que foi o primeiro a realmente estudar esse fenômeno. Existe um teorema que diz como que tem que ser a distribuição da energia num sistema para ele estar em equilíbrio. De acordo com esse teorema, um sistema está em equilíbrio quando a energia potencial dele é igual ao dobro da energia cinética desse sistema. Como eu falei para vocês,
a energia cinética ela está relacionada ali com a energia interna, né, com o movimento interno dos átomos desse gás, está relacionado ali com a pressão, que está relacionada, por sua vez, com a densidade e com a temperatura do gás. Então, a energia cinética é o movimento das moléculas dentro desse gás. Quanto mais quente for esse gás, mais essas moléculas vão estar se movimentando, maior vai ser a energia cinética. Se for mais frio, essas moléculas estão ali mais paradas, né? Elas estão sempre se movimentando, mas estão se movimentando menos, e aí, nesse caso, a energia cinética vai ser menor. Com relação à densidade, a mesma coisa, se a gente tiver o dobro de partículas ou de moléculas, enfim, a gente tem o dobro da energia. Então, a densidade e a temperatura estão relacionadas com a energia cinética. Já a energia potencial, ela está relacionada com a massa do gás. Quanto mais massa tiver presente, ele maior é a energia potencial gravitacional daquele gás. Então, isso está relacionado com a força gravitacional. Aqui também está relacionado com a densidade. Então, isso não é tão simples assim de visualizar. E aí, o critério para existir o colapso gravitacional é justamente essa energia cinética se tornar menor do que a energia potencial. Isso pode acontecer, por exemplo, se a temperatura desse gás ela diminui. Se o gás esfria, essa energia cinética diminui e ela pode se tornar menor do que a energia potencial. E quando acontece de duas vezes a energia cinética ser menor do que a energia potencial, existe um colapso do gás. O gás, literalmente, ele cai para dentro de si mesmo devido à sua própria gravidade. Isso não acontece para sempre, né? Chega um ponto em que o gás que está colapsando, está aumentando a densidade, acaba esquentando esse gás e criando uma pressão voltando a ter uma pressão para contrabalancear isso. Mas isso, no caso da formação estelar, acontece já ali dentro da estrela, e a estrela se forma, então ela para de colapsar num determinado momento, mas a nuvem já colapsou, já formou a estrela quando chega nesse ponto. Aqui eu não estou entrando em nenhum detalhe da física disso, mas é possível escrever essa equação em termos da massa dessa nuvem, ou também em termos do raio, mas aí depende da temperatura, depende da densidade. Mas o ponto para uma determinada temperatura e densidade existe uma massa limite que uma nuvem com aquela massa vai colapsar. E a gente chama essa massa limite de massa de Jeans. E tem alguns exemplos aqui, para uma temperatura de 50 Kelvin, a densidade de 500 partículas por centímetro cúbico, a massa limite é 1.500 vezes a massa do Sol. Agora, se você tem uma temperatura maior, uma densidade maior, essa massa limite vai ser uma massa um pouco menor. O que acontece aqui, que é importante, é que uma nuvem molecular ela não colapsa como um todo. Acontece de uma região dessa nuvem atingir essa condição necessária para colapsar e só uma pequena região dentro da nuvem começa a colapsar. Só que enquanto essa região está colapsando, regiões menores dentro dessa região também atingem a condição necessária para colapsar e aí começam a colapsar com relação ao centro daquela região. Então são várias regiões que vão colapsando e vão dentro dela colapsando em regiões ainda menores. Deixa eu ver se eu coloquei isso nesse slide aqui. Então, o que acontece na prática é uma fragmentação dessa nuvem que está colapsando. Tu tem uma nuvem colapsando, imagina essa nuvem aqui colapsando, só que atingiu o critério de Jeans, só que uma outra região, por exemplo, essa região aqui, também atingiu esse critério. E para essa região aqui, então, ela vai começar a colapsar. Essa região também atingiu o critério, então ela vai colapsar em torno desse centro aqui. Essa região é a mesma coisa, atingiu o critério, vai colapsar em torno desse centro aqui. Então, quando uma nuvem molecular está formando estrelas, ela não colapsa como um todo. Ela se fragmenta ao longo do colapso, ela dá origem a várias regiões que vão colapsando em diferentes posições. E cada um desses colapsos, no final, vai dar origem a uma estrela.
Então a estrela ela não se forma individualmente, ela não se forma a partir da nuvem molecular inteira. Ela se forma a partir de um pedaço da nuvem molecular que colapsou. Ela vai se fragmentando, chega um ponto que para de fragmentar e forma uma estrela. E às vezes forma estrela com bastante massa, às vezes forma estrela com pouca massa. Por isso que a gente viu na aula passada que existe uma grande variedade na massa das estrelas. Isso é o assunto do final da aula, né? Eu vou mostrar para vocês que formam muito mais estrelas com pouca massa do que estrelas com muita massa. Isso está relacionado com toda essa física desse processo de fragmentação da nuvem molecular. Mas isso é um assunto assim, extremamente complexo, está relacionado com a temperatura, com a densidade, com como isso está variando com o tempo. Então, inclusive, não existe até hoje uma forma só usando as leis da física, de prever essa distribuição das massas dos fragmentos. A gente faz isso de maneira observacional, mas é uma coisa que acontece. Então, a nuvem ela se fragmenta até chegar na massa de uma estrela, pode ser uma massa muito grande, uma massa muito pequena, e aí ela para de se fragmentar e começa a, de fato, formar uma estrela ali dentro daquela nuvem. Aí, nesse caso, já se torna um glóbulo de Bock, que é o que eu mostrei alguns slides para trás. Então vamos comentar essas etapas da formação estelar agora em detalhes, né, falando sobre cada uma das etapas. Então, a primeira etapa da formação estelar é justamente esse início do colapso, né, de uma nuvem molecular. Isso acontece, na verdade, para uma nuvem molecular colapsar, precisa acontecer ali uma perturbação nessa nuvem. Elas estão geralmente em equilíbrio. Vou entrar em muito detalhe sobre isso. Essa perturbação pode ser a explosão de uma estrela, né? A gente vai ver as supernovas na próxima aula. Pode ser uma passagem dessa nuvem molecular por um braço espiral da nossa galáxia. Pode ser uma outra galáxia, como eu mostrei, que tem uma galáxia menor orbitando a nossa galáxia. Pode ser que uma galáxia menor, passando próximo ao disco da nossa galáxia, interaja gravitacionalmente com uma nuvem molecular e cause essa perturbação. Mas, de qualquer forma, o processo se inicia com uma perturbação da nuvem molecular que desencadeia um colapso gravitacional quando uma região atende ao critério de Jeans para iniciar um colapso. E aí acontece fragmentação, não está representado aqui nessa imagem, mas várias regiões dessa nuvem molecular atingem o critério de Jeans, começam a colapsar, e pode acontecer de uma região dentro desse colapso atingir o critério de Jeans e começar a colapsar ali dentro. Depois dessa etapa, a gente chega numa etapa de protoestrela, que forma ali aquele glóbulo de Bock, né? Esse envelope aqui, ele está representando o glóbulo de Bock que eu mostrei para vocês. Então tem uma camada, fica ali, né, envolvido por poeira, então a gente não consegue ver exatamente o que está acontecendo ali dentro, só se a gente olhar no infravermelho. Mas nessa etapa aqui, lá dentro, uma boa parte da massa já foi lá para o centro, já está formando a estrela. Então essa massa que está concentrada ali a gente chama de protoestrela. Ainda não é uma estrela, existe um critério para a gente chamar de estrela, que é fazer fusão nuclear de hidrogênio. Então aqui ainda não acontece isso, então a gente chama só de protoestrela. Mas aqui também, por conservação do momento angular, como a gente vai ver, forma-se um disco de gás, de poeira, né, de matéria ali em torno dessa estrela. E isso aqui é justamente aquele disco protoplanetário que a gente comentou quando a gente falou lá na aula 5 sobre os exoplanetas. Em alguns casos pode se formar também um jato, né, de matéria, porque existe matéria colapsando na estrela. Essa matéria ela pode interagir com o campo magnético dessa estrela e ser ejetado a partir dos polos da estrela. Então forma também um jato. E quando esse envelope ele é disperso, né, ou ele cai para dentro da estrela, para o disco protoplanetário, ou ele é eliminado por esse jato, a gente chega na fase de uma estrela T Tauri. Então a protoestrela ainda está dentro de uma nuvem ali, né, de gás e poeira, e a estrela T Tauri não, ela já está visível, porque essa nuvem de gás ou já se dispersou ou já foi acretada pela estrela e pelo disco
protoplanetário. E depois a gente entra numa fase pré-sequência principal, aqui que a estrela vai começar, que a estrela vai se tornar uma estrela de fato, vai começar a fazer queima de fusão de hidrogênio no núcleo dela, e aqui também estão se formando os planetas. Até chegar na última etapa, que já é uma estrela jovem com os planetas consolidados. Então, essa primeira etapa, como eu falei para vocês, ela começa com uma nuvem molecular que precisa ser densa, né? Densa, assim, em termos de... precisa ser mais densa do que uma nuvem molecular que está ali em equilíbrio, não formando estrelas, que teria 100, 300 partículas por centímetro cúbico. Essa aqui tem uma densidade maior, apesar de ainda ser uma densidade muito baixa. E ela precisa ter temperaturas muito baixas, da ordem de 10 Kelvin, para atingir o critério de Jeans e começar a colapsar. E essa nuvem molecular, então, como eu falei, ela tem milhares de vezes a massa do Sol, e essa massa está na forma de um gás atômico e também tem poeira. A maior parte da massa está no gás, mas a poeira ela é extremamente importante. Geralmente a gente vê ali, por exemplo, a gente só vê um glóbulo de Bock porque é a poeira escondendo o que está ali dentro, né? A gente vê pelo contraste. Então a poeira ela é importante, principalmente porque ela ajuda a manter a temperatura baixa nessas regiões. Ela impede as estrelas vizinhas dessa nuvem molecular de esquentar aquele gás que está ali formando as estrelas. E aqui só para dar um exemplo, né, para mostrar para vocês uma dessas nuvens moleculares, né, dessa região de formação estelar. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver, né, a silhueta da nossa galáxia, da Via Láctea, e aqui estão representadas várias regiões de formação estelar, e a gente está dando zoom em uma dessas regiões, que é essa região pequenininha aqui, né, que é a nebulosa da Águia. Dando um zoom nessa imagem, a gente vê essa figura aqui. Isso aqui é um berçário de formação estelar, né? Existem aqui várias nuvens moleculares distribuídas, dando origem a estrelas. E uma dessas nuvens moleculares é a que a gente chama de pilares da criação, justamente porque é onde está acontecendo a criação de novas estrelas. Então esse aqui é dando zoom nesse pedaço aqui da imagem. E só para dar uma ideia do tamanho, né, dessa figura, a gente dá mais um zoom aqui nessa pontinha dela. E esse tamanho pequenininho aqui seria o tamanho do sistema solar. Então a gente tem toda essa nuvem molecular gigantesca aqui, e o pedacinho que daria origem, por exemplo, a um sistema como o Sol, seria algo em torno desse tamanho aqui. Então, uma nuvem molecular dessas dá origem a milhares de estrelas, geralmente ao mesmo tempo, por causa do colapso, que vai se fragmentando e dando origem a vários novos colapsos, formando então várias estrelas. E aqui só para comentar, né, essa imagem aqui colorida, eu mostrei para vocês, quando a gente estava falando dos instrumentos, que geralmente a gente obtém imagens em preto e branco. A gente simplesmente coloca um filtro no telescópio que permite a passagem só de determinados comprimentos de onda, e aí a gente tem a intensidade da luz dentro daquele filtro. O que é mais brilhante, o que é menos brilhante. Mas a gente pode colocar um filtro que representa... a gente pode colocar um filtro que permite passagem, por exemplo, só de uma linha de emissão de oxigênio, um outro filtro que só permite a passagem de uma linha de emissão de gás hidrogênio e nitrogênio, e um outro filtro que só permite a passagem de enxofre, por exemplo. E aí a gente monta a imagem, a gente fala que a intensidade da imagem nessa emissão aqui corresponde ao azul, a intensidade da imagem nessa emissão corresponde ao verde, a intensidade nessa corresponde ao laranja, e aí sim a gente monta uma imagem colorida como essa aqui. Então essa aqui é uma composição da imagem obtida com vários filtros, cada filtro permitindo a passagem de um determinado comprimento de onda, que está associado à emissão de um determinado gás. Então quando a gente olha
uma imagem como essa, a região mais azul é uma região onde tem mais oxigênio. Essas regiões mais esverdeadas é uma região onde tem mais hidrogênio e nitrogênio. Então, com isso, a gente consegue, inclusive, saber qual é a composição, né, ter uma ideia da composição química dessas nuvens moleculares. Aí aqui é uma animação justamente mostrando isso que eu mostrei na figura anterior, mas de um jeito um pouco mais bonitinho, dando um zoom naquela região e mostrando justamente os pilares da criação para dar uma ideia do tamanho disso, né, da dimensão que a gente está falando. Cada pontinho desses que vocês estão vendo é uma estrela e essa é uma região onde acontece a formação de várias estrelas. Essas regiões mais escuras, né, deixa eu voltar aqui o vídeo. Dá para ver aqui no canto, né, tem umas regiões mais escuras, isoladas. Isso são os glóbulos de Bock, onde estão ocorrendo a formação de estrelas. Por exemplo, esse pequenininho aqui pode ser um que já está colapsando, dando origem a uma estrela individual. Tem um outro caso que dá para ver isso, inclusive mais claramente, que eu vou mostrar adiante. Então, o ponto aqui importante esse primeiro passo é justamente uma perturbação numa nuvem molecular como essa que vai desencadear um colapso gravitacional. Então a gente vem aqui para o colapso gravitacional, né? Aqui não comentei o tamanho dessa região que a gente está falando, né? Então a gente está falando de uma região aí de 1 parsec, ou nesse caso dessa que eu mostrei como exemplo, é muito maior do que isso, né? Isso aqui seria o que está colapsando para dar origem a uma estrela já. Então, com 10.000 unidades astronômicas, essa região aqui que está colapsando é a região que vai dar origem a uma estrela. Mas esse processo, antes de chegar nesse ponto aqui, né, não está representado nessa figura, mas antes de chegar aqui, acontece a fragmentação dessa nuvem molecular. Então, várias regiões que vão hierarquicamente colapsando. Tá. Então, como eu comentei, né, o colapso ele começa quando algum agente externo age sobre essa nuvem, causando uma perturbação ou quando existe uma queda de temperatura. Geralmente o agente externo é uma explosão de supernova, uma passagem por um braço espiral, alguma coisa que cause ali uma variação de densidade na nuvem, que por sua vez causa também uma variação da temperatura do gás naquela nuvem. O ponto acontece um agente externo e faz com que uma região da nuvem atinja o critério de Jeans para começar a colapsar. Quando isso acontece, a pressão, né, ela não consegue mais contrabalancear a gravidade, não consegue impedir essa contração da nuvem. Então a gravidade vence a pressão e essa nuvem ela cai para dentro dela mesma. Essa é a fase de colapso gravitacional. E como eu comentei, é importante destacar que esse processo acontece com fragmentação. Mas não nesse caso aqui. Nesse caso aqui que já está com 10.000 unidades astronômicas, né, 10.000 vezes a distância entre a Terra e o Sol, isso aqui já é o tamanho de algo que vai dar origem a uma estrela só. E aí quando a gente tem aqui nessa parte da nuvem molecular é que a gente tem a fragmentação. Então, por exemplo, essa parte aqui atingiu essa parte toda está colapsando, mas dentro disso essa parte atingiu o critério para colapsar, vai formar uma estrela, essa parte vai formar outra estrela, depois essa parte vai formar outra estrela. Então esse é um processo que acontece com fragmentação. E aqui tem uma animação que mostra isso muito bem. Isso aqui na verdade é uma simulação de uma nuvem molecular. Vamos ver se vai carregar o vídeo aqui. Tá, então começa com uma nuvem molecular. Deixa eu ver aqui. A gente começa com uma nuvem molecular mais ou menos esférica, deixa eu voltar aqui, que começa a colapsar. Então ali tem regiões que atingiram o critério de Jeans e começaram a colapsar. Mas são várias regiões dentro da nuvem que atingem o critério. Então aqui colapsou, enfim, vários pontos diferentes começaram a colapsar.
E aí esse sistema ele vai evoluindo, né? A pessoa que eu acho que vai dar um zoom numa parte dessa nuvem molecular. Então, deixa eu avançar aqui. Aqui, a pessoa dá um zoom. E aí tem outras regiões dentro dessas regiões que estão colapsando. E aqui a gente já vê, né, está girando aqui por conservação do momento angular. Então, quanto menor fica essa nuvem, mais rápido as coisas dentro dela vão girar. Nesse caso, as coisas que estão girando são as próprias estrelas. E cada bolinha dessa aqui é uma estrela que está se formando a partir do material dessa nuvem molecular. Então, aqui é mostrando justamente esse colapso que vai acontecendo. Mostrando também que se formam várias estrelas de uma só vez, né? Se formam milhares de estrelas de uma só vez nesses colapsos das nuvens moleculares. Certo. Então a gente tem esse colapso e a gente passa então para a fase de protoestrela. Essa região que está colapsando vai se tornando mais densa com o tempo, então a poeira ali nessa região vai se tornando mais densa e isso vai chegar num ponto que impede a passagem de luz visível e se torna os glóbulos de Bok, aquelas regiões que não permitem a passagem de luz. Então essa aqui é uma região que está colapsando, quando ela está bem no final, quase formando a estrela, ela fica bem esférica mesmo, e aqui nesse caso, né, muito provavelmente já existe aqui dentro uma protoestrela, né, uma região no centro dessa nuvem, que está com muito mais material concentrado, né, no caso do sistema solar, mais de 99% do material fica concentrado no Sol, e nessa etapa isso praticamente já está acontecendo. A maior parte da matéria já está concentrada no centro, no que a gente chama de protoestrela. Essa protoestrela ela já emite luz, né? Ela não faz fusão nuclear, ela não transforma matéria em energia, né? Ela não está produzindo fótons a partir da fusão de hidrogênio em hélio, por exemplo, mas ela já tem uma emissão de luz que vem do colapso gravitacional. Essa região aqui do centro, que já concentra a maior parte da massa, ela ainda está colapsando, e essa energia, né, que vai, quando ela colapsa, existe uma energia potencial que vai sendo transformada em energia eletromagnética. Então ela vai perdendo energia conforme ela vai colapsando. Essa energia no universo, né, a energia ela não se perde, ela não se cria, ela sempre se transforma em outra coisa. Então essa energia potencial ela vai se transformar em energia eletromagnética e vai ser emitida na forma de luz. Então essa estrela, essa protoestrela, ela já emite luz, mas a gente não consegue ver essa luz que ela está emitindo, justamente porque ela está em volta nessa nuvem de gás e de poeira, e essa poeira não permite a passagem da luz. Tá. Mas se a gente olha essa mesma região no infravermelho, onde a poeira não é capaz de impedir a passagem da luz, a gente consegue ver o que está ali dentro. Isso aqui é o que eu acabei de comentar, né, que essa energia da protoestrela vem do colapso gravitacional, tem esse material que está caindo para dentro da estrela, então a energia potencial gravitacional ela é maior quando a massa está distribuída numa área maior, então conforme você vai colapsando isso, você vai diminuindo em módulo, né, você vai diminuindo essa energia potencial, e essa energia então ela tem que ser transformada numa outra energia e acaba sendo, nesse caso, energia eletromagnética e emitindo fótons. Essa energia então ela escapa na forma de luz. Produz muita radiação, inclusive nessa parte da evolução da vida da estrela, ela está emitindo mais radiação do que ela vai emitir quando ela chegar na sequência principal e começar a fazer a fusão nuclear. Então o Sol, por exemplo, ele emitia mais luz quando ele estava se formando desse jeito do que ele emite hoje. Mas essa é uma etapa que dura muito pouco tempo, né? Aqui em cima, além de ter o tamanho, né, a dimensão disso aqui em cima tem a duração dessa fase. E em termos astronômicos, isso aqui é uma fase extremamente rápida. Ela acontece entre 10 mil e 100 mil anos. Então, assim,
Isso é um piscar de olhos para a astronomia, realmente é talvez a fase mais rápida do processo de formação e de evolução de uma estrela. Mas enfim, o ponto é que nessa parte a matéria já está ali, mas a gente ainda não chama isso de uma estrela porque a fonte de energia é o colapso gravitacional e não as reações nucleares que acontecem no núcleo. Então isso aqui é para uma estrela já formada. Para uma estrela já formada, a energia vem das reações nucleares. Para uma protoestrela, a energia vem do colapso gravitacional. E nessa fase de protoestrela, ela ainda está em volta nessa camada de gás e poeira que impede a gente de ver o que está ali dentro. Na luz visível, porque a poeira ela consegue absorver a radiação da luz visível, mas não consegue fazer isso no infravermelho. Está relacionado com o tamanho dos grãos de poeira. Então, quando a gente olha uma região que está formando uma estrela na luz visível, né, a gente olha usando filtros no nosso telescópio que separam comprimentos de onda da luz visível. Quando a gente olha nesse caso, a gente não consegue ver a estrela que está se formando no meio. A gente consegue ver que aqui existe um glóbulo de Bock, tem uma região aqui que está mais escura, a gente vê isso pelo contraste, né? Comparando com as estrelas de fundo. Nessas regiões aqui a gente vê muitas estrelas, aqui a gente não vê, não é porque tem um buraco ali no universo, não tem estrelas ali, é porque tem alguma coisa na frente que está tampando a luz dessas estrelas, está absorvendo a luz dessas estrelas. Mas quando a gente olha no infravermelho, essa mesma região, a gente vê que ali dentro já existe uma protoestrela. Isso aqui é a luz que a protoestrela está emitindo, que a gente não vê no visível porque a poeira está absorvendo, mas no infravermelho, a luz que essa protoestrela está emitindo, a gente consegue ver porque a poeira não absorve. E essa luz ela vem justamente do colapso gravitacional que está acontecendo ali dentro na formação dessa protoestrela. E durante essa fase, né, durante essa etapa de formação da protoestrela, acontece também a formação do disco protoplanetário, aquele que a gente viu lá na aula 5, que é o que vai dar origem aos planetas. Então, enquanto está acontecendo esse processo de formação da estrela, também está acontecendo o processo de formação dos planetas, que começa com a formação do disco protoplanetário. Então, essa nuvem ela está colapsando, só que ela tem uma pequena rotação numa determinada direção. E essa rotação, no início, ela é praticamente imperceptível. Pode ser uma rotação muito pequena. Mas como essa nuvem é muito grande e ela diminui, né, por conservação do momento angular, o momento angular sempre se conserva, e quanto maior for o tamanho da coisa, menor é a velocidade de rotação. Se você diminui o tamanho, você precisa aumentar a velocidade de rotação para compensar a diminuição do tamanho e manter o momento angular com o mesmo valor. Então, durante o colapso dessa nuvem, acontece a conservação do momento angular, que faz com que a velocidade de rotação aumente conforme essa nuvem vai colapsando. E o que acontece? Acaba criando uma força centrífuga nessa direção perpendicular ao eixo de rotação, que só nessa região, né, nessa direção, retarda o colapso gravitacional, porque a gente tem a gravidade puxando para o centro, mas a gente tem essa força centrífuga puxando na direção contrária. E essa força acaba criando, então, o disco protoplanetário. Então, parte do material vai cair para o centro, formando a protoestrela, e parte do material vai se concentrar nesse disco por conta da conservação do momento angular, que faz com que aumente a rotação, que faz com que o colapso seja a intensidade, né, da força gravitacional, a intensidade da força resultante que causa o colapso seja menor nesse plano, então cria aqui um plano de matéria que é o disco protoplanetário. Esse disco protoplanetário, né, é o que vai originar os sistemas
planetários. Inclusive, esse eixo de rotação também é o eixo de rotação das estrelas. Como eu falei para vocês, o Sol também tem uma rotação, no caso do Sol demora cerca de um mês, e está relacionado também justamente com essa rotação que vem desse processo de colapso da nuvem molecular. E isso também explica por que no caso do sistema solar e no caso dos outros sistemas de exoplanetas, os planetas estejam praticamente perfeitamente no mesmo plano. Justamente porque eles se formam a partir desse disco que está num plano por conta da conservação do momento angular. Então todos os planetas orbitam o Sol no mesmo plano por conta desse processo de formação que dá origem ao disco protoplanetário. E aqui são algumas imagens, né, de imagens reais de discos protoplanetários, mas só mostrando que o disco mesmo a gente não consegue ver, né, o disco estaria nessa região aqui, e ele a gente não consegue ver por conta da quantidade de poeira que existe ali. Só para mostrar para vocês que a gente de fato observa objetos que estão passando por essa fase, né, por essa etapa do processo da formação da estrela. E como eu falei para vocês, né, nessa etapa, além do disco, pode acontecer de uma parte do material interagir, né, o material que está colapsando ali para dentro da protoestrela, interagir com o campo eletromagnético dessa estrela e ser ejetado pelos polos. Então cria como se diz, esses jatos, né, esses jets, esses jatos que a gente observa em alguns casos. Então, só para exemplificar, aqui tem uma protoestrela que está bem aqui no centro. Então, esses jatos eles são gigantescos. Isso aqui são jatos que foram produzidos por esse processo de formação dessa protoestrela. O material que estava caindo para dentro dela interagiu com o campo eletromagnético e foi ejetado. E para dar uma ideia do tamanho disso, né, essa barrinha aqui representa 1000 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Então o sistema solar inteiro cabe aqui nesse iniciozinho aqui, né, se a gente considera até a distância dos planetas mais distantes, como sendo o limite do sistema solar, e a gente vê que esse jato ele realmente ocupa um tamanho muito maior do que isso. Esses objetos nos quais são observados esse tipo de jato são conhecidos como objetos Herbig-Haro, justamente em homenagem aos astrônomos que foram os primeiros a observar isso. E aqui é uma animação mesmo, né? Várias observações que foram feitas de um disco ao longo do tempo, mostrando que esse material está de fato sendo ejetado desse sistema. E ele é ejetado com velocidade de 100 a 1000 km por segundo. Então é ejetado com uma velocidade muito alta também. Então essa é a fase de protoestrela, né, que está em volta ali por uma nuvem de gás e poeira. Quando essa nuvem ela termina de ser dispersada, né, ou ela é toda acretada para a estrela e para o disco protoplanetário, ou ela é ejetada, né, nesses jatos, quando some esse envelope de poeira e de gás, a gente chega na fase de T Tauri. Nesse caso aqui, a gente consegue observar diretamente a estrela, mesmo quando a gente olha na luz visível. Só que o que a gente está observando é tanto a luz da estrela, quanto a luz desse disco protoplanetário que está em volta dela. Então isso acaba criando um objeto que tem uma alta variabilidade no brilho dele com o tempo. E essa fase aqui a gente vê que já demora bem mais, né? Aqui já colapsou, então está mais concentrado do que estava na fase anterior. E essa fase ela já demora bem mais do que a fase anterior. Enquanto essa daqui era de 10.000 a 100.000 anos, essa fase já dura mais do que 100.000 anos, até 3 milhões de anos, o que para a astronomia também é muito pouco tempo. E aqui mostrando, né, uma estrela T Tauri, né, de tipo T Tauri. Isso aqui é uma observação do disco protoplanetário dessa estrela.
Então aqui está na mesma escala, né, para comparar o sistema solar com esse disco protoplanetário. E essa estrela T Tauri, ela estaria aqui no meio, né, não dá para a gente ver a estrela, é muito menor do que a extensão desse disco, mas aqui no meio tem uma estrela que está concentrando mais do que 99% de toda a massa que está presente aqui nesse disco. E nessa fase de T Tauri, a estrela ela ainda está produzindo energia através do colapso gravitacional. Só um detalhe aqui, né? A gente fala que essa fase acontece só até estrelas que têm 2 vezes a massa do Sol, que são as estrelas que vão dar origem aos tipos espectrais F, G, K e M. Então inclui aqui o tipo espectral do Sol, que é o G, estrelas um pouco mais quentes que o Sol, que é o tipo F, e as estrelas mais frias do que o Sol, que são os tipos K e M. Quando é uma estrela com massa maior do que 2 vezes a massa do Sol, a gente chama de estrela AEBE de Herbig. É só uma diferença de nome, né? Porque é bem semelhante às T Tauri, mas quando a gente fala de estrela T Tauri, a gente está falando só das estrelas que têm massa até 2 vezes a massa do Sol. Tá, e aí depois, né, que a gente passa dessa fase T Tauri, a estrela ela vai ter uma evolução, né, no diagrama HR que eu vou mostrar para vocês depois. A estrela ela continua ali colapsando e aí em determinado ponto, né, enquanto ela está colapsando, o núcleo dessa estrela vai se tornando mais denso, vai se tornando mais quente e em um determinado momento atinge as condições necessárias para realizar a fusão de hidrogênio em hélio. Então ele vai esquentando, ele vai se tornando mais denso até chegar na temperatura e densidade necessárias para fazer essa fusão de hélio. Quando isso acontece, começa a produzir essa energia, né? Começa a transformar essa matéria em energia lá no núcleo da estrela, começa a emitir essa energia, então aumenta a pressão de radiação e essa pressão ela vai contrabalancear com a gravidade e vai começar a interromper esse colapso da estrela. E justamente essa etapa, né, esse momento no qual a estrela começa a queimar hidrogênio, né, fazer fusão de hidrogênio em hélio, isso marca o início da vida da estrela, que é quando ela vai passar a ser uma estrela de sequência principal. Então, durante esse processo, né, no qual a estrela está chegando a atingir as condições necessárias para iniciar a fusão de hidrogênio em hélio, essa etapa é o que a gente chama de pré-sequência principal. Eu vou mostrar para vocês depois um diagrama HR, né, onde a gente vê ali claramente a sequência principal. Essa estrela ela vai estar fazendo uma trajetória, ela vai estar mudando tanto a temperatura quanto a luminosidade, fazendo uma trajetória que a gente chama de trajetória pré-sequência principal, até chegar na sequência principal, onde ela vai passar a maior parte da vida dela. E aí aqui o que está acontecendo, né, na estrela mesmo é só essa questão de estar chegando na condição para começar a fusão de hidrogênio. Mas no sistema planetário aqui, como eu falei para vocês, isso tem que acontecer concomitantemente. Enquanto a estrela está se formando, os planetas estão se formando no disco protoplanetário. É um processo que não acontece desassociado um do outro. Enquanto a estrela se forma, os planetas eles se formam. E essa etapa aqui é justamente quando os planetesimais eles estão se colidindo e formando os planetas. E aí, é o que eu acabei de comentar, né, que os planetas se formam no disco protoplanetário durante essa fase, e a gente falou sobre isso na aula 5, então não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a formação dos planetas, eu vou só mostrar os vídeos que eu mostrei naquela aula. Então, deixa eu ver aqui se vai carregar. Então isso aqui é uma nuvem molecular que está colapsando, está formando uma estrela. Deixa eu adiantar aqui. Por conservação de momento angular, essa nuvem ela vai
girando com uma rotação cada vez mais alta até formar o disco protoplanetário. Então, em volta disso tudo, né, dependendo da etapa que a gente está comentando, se existe ali uma camada de gás e poeira ainda, a gente está na fase de protoestrela. Então, aqui no centro tem uma protoestrela. Se a gente já dissipou, né, se esse gás já se dissipou, já foi acretado, essa poeira também, a gente entra na fase de T Tauri. E depois de um tempo entra na fase pré-sequência principal, que é marcada por uma trajetória que a estrela faz no diagrama HR. Mas em torno dessa estrela a gente tem o disco protoplanetário, que começa a dar origem aos planetas. Então aqui são os planetas se formando em torno desse disco protoplanetário. Inicialmente, eles vão se formando pela colisão de grãos de poeira, que vão se tornando cada vez maiores, depois pela colisão entre grãos cada vez maiores entre si, até, deixa eu ver se eu coloquei o outro vídeo aqui também, coloquei. Então esses grãos eles vão colidindo até se tornar grandes. Quanto maiores eles são, mais eles têm capacidade de acretar esses grãos que estão colidindo com eles, e dependendo de uma determinada massa, eles também conseguem atrair, por meio de sua própria gravidade, atrair parte do gás desse disco protoplanetário. Assim que é daí que vem todo o conteúdo de gás dos planetas gigantes gasosos, por exemplo. Então é o que está acontecendo aqui, né? A estrela está ali, nesse caso aqui está na fase já de pré-sequência principal, e os planetas vão então se formando no disco protoplanetário. A gente consegue ver aqui, né, os planetas então orbitando essa estrela. Então isso é um processo que faz parte do processo de formação da estrela. E os planetas eles têm que se formar durante essa fase, porque quando a estrela começa a brilhar muito, né, emitir muita luz, ela começa também, né, depois que começa ali a fusão nuclear, ela começa a ter um vento estelar que elimina o material desse disco protoplanetário, que expulsa esse material. Então, os planetas têm um determinado intervalo de tempo para se formar. Se eles não se formam durante aquilo, eles não vão se formar mais. Então, os dois processos eles acontecem ao mesmo tempo, e depois que a estrela se formou, já não tem mais o disco protoplanetário para formar os planetas. É justamente essa última fase, né, que eu estava comentando, onde se consolidam os planetas através da fusão dos planetesimais menores que foram se formando. Certo, então essas são as etapas, né, da formação estelar. E aqui só para comentar, né, que existem, na verdade, gigantescos berçários de formação estelar. Às vezes tem várias nuvens moleculares no mesmo berçário de formação estelar. E um dos mais famosos é esse de Órion, justamente que eu estou usando de exemplo para tudo nesse curso, porque Órion é uma das melhores constelações para usar de exemplo, porque tem praticamente tudo ali. E em Órion tem um desses gigantescos berçários de formação estelar, que se a gente conseguisse ver, né, no visível, esse aqui é o visível mais um filtro que mede a emissão do átomo de hidrogênio. E aí, nesse caso aqui, a gente consegue ver, né, essa gigantesca nuvem molecular. Na verdade, isso aqui são várias nuvens moleculares que existem nessa região e estão dando origem a várias estrelas. Estou aqui dando um zoom, né, nessa nuvem. Aqui, na verdade, são três nuvens moleculares que estão dando origem a estrelas, mas toda essa região aqui é considerada um berçário de estrelas, está formando estrelas muito jovens. Aqui é só um zoom, né, numa região de formação estelar. Aqui, na verdade, é mostrando a partir do céu inteiro até dar o zoom numa região de formação estelar, só para mostrar que existem, de fato, milhares dessas regiões e que essas regiões que estão formando milhares de estrelas, na verdade, ocupam uma região muito pequena do céu.
Acabei pulando aqui sem querer. Deixa eu só tirar o áudio, não dá. Enfim. Tá. E aqui, né, na hora que a gente está dando zoom nessa região, a gente consegue ver os glóbulos de Bok. Aqui são estrelas que estão se formando. Aqui a gente vê um bem redondinho. São regiões, né, onde já estão se formando estrelas. Muito provavelmente dentro daquelas regiões já existe uma protoestrela sendo formada. Aí, uma outra coisa que é interessante comentar, né, que liga com o que a gente estava falando na aula anterior, a gente viu que as estrelas de maior massa também são as estrelas mais quentes. Então, as estrelas de tipo espectral O e B, que são as mais quentes que a gente tem, essas estrelas de maior massa, elas vivem menos tempo. Elas vivem só alguns milhões de anos, como a gente viu no final da aula anterior. Então, isso indica que isso necessariamente nos diz que essas estrelas se formaram recentemente. Recentemente em astronomia, né? Alguns milhões de anos atrás. Ou seja, essas estrelas O e B, elas estão próximas de regiões de formação estelar. E dá para ver isso muito claramente, né? Isso aqui é uma distribuição das estrelas O e B no céu até magnitude 8. E a gente vê, por exemplo, uma concentração de estrelas nessa região aqui, que é justamente a constelação de Órion. Então isso aqui é justamente aquele berçário de formação estelar que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, assim, mostrando que a teoria, né, o que a gente sabe sobre as estrelas é uma coisa muito fechadinha. A gente realmente consegue explicar tudo que a gente está observando aqui. Né? Justamente que isso está relacionado, inclusive, com o fato dessas estrelas viverem por menos tempo. E uma outra coisa interessante que se observa, né, só para comentar, é até difícil de ver, né, um pouquinho forçado, mas existe uma concentração maior de estrelas ao longo dessa linha amarela, de estrelas de tipo O e B, de estrelas jovens. E acredita-se que isso seja a projeção do braço espiral da nossa galáxia, né, que está mais perto do Sol. Então, a projeção desse braço espiral no céu é visualizada pela distribuição dessas estrelas de tipo O e B. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando da nossa galáxia, porque a formação de estrelas acontece justamente próxima aos braços espirais da nossa galáxia, que fazem parte do disco da nossa galáxia. Certo. Então, na última parte da aula hoje, vamos falar sobre o que a massa das estrelas tem a ver com esse processo de formação das estrelas. Então, aqui é só para aproveitar, né, esse gancho que a gente está falando de formação estelar e formação planetária, para comentar a diferença entre a formação das estrelas e a formação dos planetas. Então, são processos que acontecem concomitantemente, né? O processo de formação dos planetas só acontece durante o processo de formação das estrelas, mas esses processos eles são diferentes entre si. Eles acontecem ao mesmo tempo, mas eles não são iguais. O processo de formação das estrelas, a gente fala que ele acontece de cima para baixo. Por quê? Porque existe uma nuvem molecular que é maior do que todas as estrelas, e essa nuvem molecular inicia um colapso no qual existe fragmentação. Então, vários pedaços dessa nuvem vão se fragmentar e vão dar origem a várias estrelas. Então, a partir de uma nuvem molecular que está colapsando, acontece fragmentação e a formação de várias estrelas. Então, cada estrela se forma a partir de um colapso, né, de uma nuvem até formar a estrela. Então, a matéria toda vai colapsando até formar a estrela. Então, ela se forma a partir de algo maior que colapsou. Já os planetas, não. Os planetas acontece o contrário. A gente fala que eles se formam de baixo para cima. Porque lá no disco protoplanetário se formam os planetesimais, né, a partir de colisões entre diferentes grãos que vão se aglutinando e se tornando cada vez maiores.
E através das colisões e da acreção de gás desses planetesimais, eles vão formar um planeta. Então aqui é uma nuvem molecular dando origem a várias estrelas, e cada estrela em si colapsa a partir de algo maior. E aqui no caso dos planetas, são vários planetesimais que vão colidindo e acretando, se aglutinando e acretando gás até formar um planeta. Então vários planetesimais formando um planeta, uma nuvem molecular formando várias estrelas. Então esses processos eles são bastante diferentes um do outro, apesar de acontecerem ao mesmo tempo. Então, aproveitando esse gancho, também vamos falar das anãs marrons, que são os objetos de massa subestelar. Em primeiro lugar, não existe estrela com massa menor do que 8% da massa do Sol. Isso aqui é por volta, menor do que por volta de 8% da massa do Sol. Por quê? Porque, como eu falei, a gente define que uma estrela nasce a partir do momento que ela inicia a fusão de hidrogênio no núcleo. E para iniciar a fusão de hidrogênio no núcleo, ela precisa de uma determinada condição de temperatura e densidade. E só se a estrela tiver pelo menos 8% da massa do Sol que ela vai atingir essas condições de temperatura e densidade. Então as estrelas que são menos massivas, os corpos, não as estrelas, os corpos que são menos massivos do que isso, em momento nenhum atingem as condições para queimar hidrogênio em hélio. Mas quando a gente tem um corpo com menos de 8% da massa do Sol, que não faz fusão de hidrogênio, mas ele tem mais do que 1% da massa do Sol, ele consegue fazer fusão de deutério. O deutério ele é um átomo de hidrogênio que tem também um nêutron no núcleo. Durante o processo de fusão de hidrogênio em hélio, é produzido primeiro deutério para fazer a fusão do deutério em hélio. Então, as estrelas elas fazem o processo completo. Elas transformam o hidrogênio em hélio, passando pelo deutério. Já as anãs marrons, elas conseguem fazer a fusão de deutério em hélio, mas elas não conseguem fazer a fusão de hidrogênio em deutério. Então elas têm ali uma quantidade inicial de deutério, vem da nuvem molecular que deu origem a essa anã marrom. Então ali ela já tinha uma quantidade de deutério. Ela vai queimar esse deutério em hélio e quando acabar o deutério, acabou, ela não vai mais produzir energia por fusão nuclear. Então ela não faz o processo completo de fusão nuclear. Então nesse caso, uma mera definição, a gente não chama esse objeto de uma estrela. A gente dá o nome para ele de anã marrom, porque em momento nenhum ela chega a fazer fusão de hidrogênio em hélio. Tem uma temperatura muito mais baixa que as estrelas, As estrelas têm temperaturas, uma estrela como o Sol, por exemplo, isso aqui é a temperatura na superfície, No caso do Sol é 5.700 Kelvin. Já estrelas mais quentes, chegam a 50.000, 100.000 Kelvin. E para o lado das estrelas mais frias, vai diminuindo gradativamente a temperatura até chegar no caso em que a gente tem uma anã marrom com uma temperatura mais baixa, aí por volta de 2.500 a 500 Kelvin. Quando a gente considera uma massa menor ainda, como eu falei, 1% da massa do Sol, aí nesse caso a gente já considera que é um planeta porque não tem fusão de deutério. Mas tem que lembrar que, como eu falei para vocês, definição de planeta é uma coisa bem complexa, a gente discutiu isso na aula 5. Então isso aqui é uma coisa bem grosseira, O que a gente considera uma anã marrom, o que a gente considera um planeta. Mas quando tem fusão de deutério, é uma anã marrom. O problema é que nem sempre a gente tem como saber se tem fusão de deutério acontecendo. E só para comentar, ok, a gente tem os planetas se formando de cima para baixo, as estrelas se formando de cima para baixo, a gente tem os planetas se formando de baixo para cima. E as anãs marrons estão ali no meio.
né? Então elas se formam como os planetas se formando de baixo para cima, elas se formam como as estrelas se formando de cima para baixo. O ponto é que isso ainda está em aberto, a gente não sabe direito como elas se formam. O que a gente sabe é que nem os planetas, né, nem o processo de formação planetário, nem o processo de formação estelar são eficientes para formar objetos com a massa das anãs marrons. Isso a gente consegue saber olhando para as estrelas que têm uma companheira, ou que tem um planeta orbitando, ou que tem uma anã marrom, ou que tem uma estrela companheira, como é o caso das estrelas binárias que a gente viu na última aula. Por quê? Porque observar anãs marrons, que não são parte de um sistema, a gente não fala sistema binário, né, porque elas não são estrelas, mas é muito difícil a gente observar uma anã marrom que não está orbitando uma estrela, porque elas emitem muito menos luz do que as estrelas. Então, quando ela está orbitando uma estrela, a gente consegue detectar ela por aqueles métodos que a gente usa para detectar planeta ou estrelas binárias. Né? O método de trânsito, né? o eclipse, né? O método de velocidade radial, que está relacionado com a variação do efeito Doppler nas linhas espectrais, o método de astrometria, enfim. A gente consegue detectar quando esses corpos fazem parte de um sistema, quando esses corpos orbitam uma estrela, tanto no caso do planeta quanto no caso de estrelas binárias. Então aqui a gente tem a massa desse corpo que orbita uma determinada estrela, e aqui a gente tem a quantidade de corpos com essa massa orbitando determinadas estrelas. E aí, quando a gente olha para os planetas, a gente vê que é comum a gente encontrar planetas orbitando estrelas, mas quando a gente olha para os planetas cada vez com mais massa, a gente encontra menos planetas. No caso das estrelas, acontece a mesma coisa, só que o inverso. É comum a gente ver sistemas binários, mas quanto menor for a massa da estrela companheira, mais incomum isso é. Então é comum a gente ver sistemas binários, mas sistemas binários com a estrela secundária com baixa massa são incomuns. Então isso acaba criando aqui o que a gente chama de deserto das anãs marrons. Nem o processo que forma planetas parece ser eficiente para formar anãs marrons, nem o processo que forma estrelas parece ser eficiente para formar as anãs marrons. Então, anãs marrons orbitando estrelas são raras, né? Parece que nenhum desses dois processos é eficiente. A gente já observou várias anãs marrons, então a gente conhece a gente sabe que essas estrelas existem, mas a gente ainda não entende direito qual dos dois processos é o que dá origem às anãs marrons. Parece que nenhum dos dois é muito eficiente para fazer isso. E no caso também pode acontecer que ela se forme tanto por um processo quanto por outro. Né? Pode ser que um processo de formação planetária que acabe acretando mais massa do que o normal forme uma anã marrom, ou uma fragmentação de uma nuvem molecular num pedaço menor do que forma normalmente, pode ser que forme uma anã marrom. Pode ser que ela se forme tanto por um processo quanto por outro. Ainda não está claro se seriam objetos diferentes, se formar por um processo ou pelo outro processo, ou se só a massa determina que tipo de objeto que ele vai ser. Mas enfim, é só para dizer para vocês que é uma coisa que ainda está em aberto. Mas com relação à distribuição de massa das estrelas, isso a gente conhece bem, né? E isso também é um resultado que tem bastante importância para a gente quando a gente estuda a evolução da nossa galáxia, né? A evolução química da nossa galáxia, porque como a gente vai ver na próxima aula, estrelas de diferentes massas evoluem de maneira diferente e produzem elementos diferentes e devolvem para o meio interestelar elementos diferentes. Então a quantidade de estrelas de cada massa que é produzida num colapso de uma nuvem gravitacional é uma coisa extremamente importante para a gente conhecer se a gente quer estudar a evolução que essas estrelas causam na nossa galáxia. E a gente sabe que o que acontece são formadas muito mais estrelas de baixa massa do que estrelas
de alta massa. Isso é em enorme quantidade. Aqui está inclusive incluindo uma previsão para as estrelas não, né? No caso aqui seriam as anãs marrons, né? Com menos do que 8 vezes a massa do Sol, só que é uma previsão estimada a partir desse ajuste aqui dessa linha, que na verdade não corresponde bem às observações para os corpos de baixa massa. Tanto aquele gráfico que eu mostrei antes para vocês, quanto esse daqui, né, indicam que a partir de um certo ponto o processo de formação estelar para de ser eficiente, para de formar objetos com massa subestelar, que seriam, né, as anãs marrons. Mas o que esse gráfico aqui mostra? Né? A quantidade de estrelas que são formadas com uma determinada massa. Então, estrelas com baixa massa, ou com a massa do Sol, por exemplo, forma bastante. Estrelas com 10 vezes a massa do Sol, né, esse aqui está em log, então o 1 aqui é 10 vezes a massa do Sol, já formam bem menos em quantidade do que as estrelas com a massa do Sol. Se a gente olha estrelas com mais massa ainda, né, com 100 vezes a massa do Sol, forma em menor quantidade ainda. Então, isso aqui seria representando como uma nuvem molecular a distribuição das massas das estrelas que se formam a partir do colapso de uma nuvem molecular que foi se fragmentando em vários diferentes colapsos. Então, formou algumas estrelas com alta massa e um monte de estrelas com baixa massa. O que é interessante a gente ver também que, nesse caso, a gente está falando em número de estrelas. Então, por exemplo, as estrelas que têm entre 8% e 50% da massa do Sol, elas correspondem a praticamente 50% das estrelas que são formadas. Mas como elas têm menos massa, elas correspondem só a 26% da massa das estrelas que são formadas. No caso, em termos de massa, a maior parte das estrelas que são formadas são aquelas que têm massa entre 1 e 8 vezes a massa do Sol. Mesmo sendo menos em quantidade, a soma da massa dessas estrelas corresponde à maior fração da massa das estrelas que são formadas. E, né, comentando, né, que provavelmente não há estrelas com massa maior do que 250, essas aqui que estão além dessa linha tracejada, a gente não observa essas estrelas, então a gente acredita que não seja possível formar estrelas a partir de um certo limite. Não está claro ainda exatamente quando é esse limite. Existem 5 estrelas conhecidas que têm massa igual ou acima de 150, mas a gente sabe que existe um limite, porque senão a gente estaria observando essas estrelas com mais massa. A gente viu que quanto maior a massa, mais luminosa é uma estrela. Então, se essas estrelas se formassem, a gente deveria estar vendo elas, porque elas seriam ainda mais luminosas do que as estrelas mais luminosas que a gente vê. Só que o que deve acontecer, né? Ou quando a nuvem molecular está com essa massa, ela ainda se fragmenta de novo antes de formar estrelas, ela não colapsa com toda essa massa, né? Essa massa colapsando acabaria se fragmentando e formando estrelas menores. Ou o que acontece é que com essa quantidade de massa, a pressão de radiação não permitiria o colapso. Ela chegaria num ponto que não permitiria mais o colapso e a formação. Então, existem algumas explicações para explicar por que essas estrelas não se formam, mas isso também ainda não está claro. Todo esse processo, né, essa questão da distribuição de massa, da fragmentação de uma nuvem molecular, é uma coisa que a gente ainda não consegue explicar só usando as leis da física, só fazendo contas. É uma coisa que a gente precisa observar nas nuvens moleculares, né? Eu vou mostrar depois para vocês lá na última aula sobre estrelas. A gente vai falar sobre os aglomerados estelares, que são o resultado desse processo de formação estelar. Então a gente consegue ver a distribuição das massas das estrelas que se formaram, mas a gente não consegue explicar isso só a partir de princípios físicos fundamentais ainda. Então é uma coisa que está ainda em aberto, com bastante estudo, mas a gente sabe com certeza que se formam mais estrelas com baixa massa do que
estrelas com alta massa. Isso está em todas as observações, existem alguns cálculos que são feitos com algumas aproximações e que conseguem mostrar isso também. Então, as estrelas de baixa massa se formam em muito maior quantidade do que as de alta massa e parece existir um limite para a massa que as estrelas podem ter e está por volta de 150 vezes a massa do Sol. Isso de acordo com o que a gente observa. E aqui a última parte da aula de hoje, só para comentar a evolução dessas estrelas no diagrama HR. Então, uma protoestrela tem uma trajetória nesse diagrama, né? Voltando, só para relembrar vocês, o diagrama HR é um diagrama que a gente coloca a temperatura, ou o tipo espectral, ou o índice de cor, né? Enfim, uma grandeza relacionada à temperatura, e aqui uma grandeza relacionada à quantidade de energia que a estrela emite. Pode ser a luminosidade, que é a energia que ela emite por segundo, ou a magnitude absoluta dessa estrela. E a gente viu nas aulas anteriores que as estrelas ocupam regiões específicas desse diagrama. A principal dessas regiões, onde se encontra a maior parte das estrelas, é a sequência principal, que está representada aqui por essa linha magenta. Então, a maior parte das estrelas está aqui e cada estrela passa a maior parte da vida dela aqui na sequência principal. E a gente viu também que a posição, né, onde a estrela se encontra na sequência principal, está relacionado com a quantidade de massa que essa estrela tem. As estrelas que têm menos massa se encontram nessa região da sequência principal. As estrelas que têm mais massa se encontram nessa região mais quente e mais luminosa da sequência principal. E aonde a estrela entra, então, na sequência principal, é determinado justamente pela quantidade de massa que essa estrela tem. Né? Então, está havendo ali um colapso de uma nuvem molecular, teve toda a fragmentação, definiu ali que aquele pedaço é o pedaço que vai colapsar para formar a estrela, ele tem uma quantidade de massa. E essa quantidade de massa que ele tem, então, vai determinar qual é a trajetória que essa estrela percorre no diagrama HR até chegar na sequência principal. Então, por exemplo, uma estrela igual ao Sol, que tem uma massa solar, ela percorreu essa trajetória no diagrama HR enquanto ela se formava para chegar na sequência principal, onde o Sol está hoje e permanece por 10 bilhões de anos. E aqui está representado também o tempo, né, que a estrela demora para chegar na sequência principal. Então, para ela cruzar essa linha, ela demora 10 mil anos, para cruzar essa linha demora 100 mil anos, para cruzar essa linha aqui demora 1 milhão de anos. A gente vê também, então, que a evolução nessa fase, né, de pré-sequência principal das estrelas de maior massa é mais rápida. Então, a estrela só cruza essa linha aqui de 10 mil anos e essa aqui de 100 mil anos. Então, nesse caso aqui, a estrela chega até a sequência principal em menos de 100 mil anos. Nesse caso aqui, um pouco mais de 100 mil anos. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, cruza essa linha de 1 milhão, de 10 milhões. Então, demora mais de 10 milhões de anos para uma estrela como o Sol passar pela fase pré-sequência principal até chegar na sequência principal. E lembra que a gente tinha visto também que está relacionado a posição e o tamanho da estrela, que existem linhas diagonais aqui, né? Não está representado nesse, mas existem linhas diagonais que representam estrelas de menos tamanho, de mesmo tamanho, e as estrelas maiores estão para esse lado, e as estrelas menores estão para esse lado. E o que está acontecendo aqui nessa fase pré-sequência principal é justamente o colapso gravitacional da estrela. Então ela está indo da região onde ela tem maior tamanho para a região onde ela tem menor tamanho. Então as estrelas elas estão percorrendo aqui uma trajetória porque elas estão colapsando. Então o tamanho da estrela vai diminuindo conforme ela vem variando a posição dela no diagrama HR
por conta dessa evolução, por conta desse colapso. E isso causa mudanças na temperatura efetiva e na luminosidade da estrela que a gente consegue ver aqui no diagrama HR. Outra coisa que é interessante comentar, né, que boa parte das estrelas são mais luminosas durante uma fase da pré-sequência principal do que elas são quando elas chegam na sequência principal. Então, uma estrela como o Sol, por exemplo, nessa etapa da evolução, ela está colapsando e transformando energia gravitacional em energia eletromagnética, e isso emite mais energia do que a fusão nuclear depois que o Sol fica fazendo na sequência principal. Então, o Sol foi mais luminoso quando ele estava se formando do que ele é hoje. E essa linha azul aqui é a linha que marca o nascimento da estrela. A partir dessa posição aqui no diagrama HR, a gente sabe que a estrela tem as condições necessárias para iniciar a fusão de hidrogênio em hélio. Então aqui, a partir daqui, a gente começa a chamar de fato de estrela. Então até chegar aqui era uma protoestrela e a partir daqui é uma estrela de fato. Então, isso depende da massa, né? Como vocês estão vendo, algumas estrelas atingem as condições necessárias para queimar hidrogênio em hélio quando elas têm uma determinada temperatura na superfície e uma determinada luminosidade. Uma estrela com outra massa atinge essas condições em uma outra luminosidade. Então, aqui a gente já está vendo que a evolução de uma estrela depende da massa que ela tem. Estrelas com massas diferentes evoluem de maneira diferente. Na aula passada a gente viu que o tempo necessário para a estrela passar por uma etapa da evolução, né, o tempo que a estrela fica na sequência principal, na verdade, a gente viu que esse tempo depende da massa. E agora aqui a gente já está vendo que não só o tempo que a estrela passa numa etapa depende da massa, mas a forma como essa estrela evolui depende da massa também. E aqui a gente está vendo só a evolução de quando a estrela começa a colapsar até ela chegar na sequência principal. Então aqui, nessa linha magenta, é onde as estrelas vão passar a maior parte da vida delas. No caso do Sol, né, ela chega aqui com alguns milhões de anos e depois ela vai passar 10 bilhões de anos praticamente sem mudar a posição dela aqui na sequência principal. Só que ainda existe evolução da estrela depois disso, bastante evolução da estrela depois disso, e é justamente o tema da próxima aula. A gente falar o que acontece com a estrela depois que ela esgota o combustível que ela tem no núcleo, né, a quantidade de hidrogênio que ela tem para transformar em hélio. A estrela volta a se deslocar aqui no diagrama HR, ela vai para uma outra região, né, as estrelas vão passar a povoar ali a região das gigantes, das supergigantes, que eu comentei na primeira aula sobre estrelas. Depois vão chegar na fase de anã branca, quando elas ficam nessa região aqui do diagrama. Enfim, o ponto é que essas características da estrela variam com o tempo, dependendo da etapa evolutiva que ela está, e essa forma como a estrela evolui depende da massa da estrela. E isso a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Então, na aula de hoje era isso, pessoal, falar sobre a formação das estrelas. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas, é um assunto que já começa a ficar um pouco mais complexo. Se vocês tiverem dúvidas, me escrevam, mandem por e-mail ou coloquem na própria plataforma aí do Google que a gente usa. Tem como colocar aí as dúvidas de vocês. E vejo vocês, ou não vejo vocês, né, que eu estou gravando, mas vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.